Olá pessoal, bom dia. Espero aí que estejam todas e todos bem. Queria inicialmente aí cumprimentar todo mundo. A gente vai fazer hoje uma live sobre o ecossocialismo e o bem viver para navegar os tempos de crise. O pessoal está entrando aí. A nossa convidada hoje é a fantástica Sabrina Fernandes, sensacional, né? Todo mundo conhece, sabe, aqueles que estejam e conheçam muito bem. Ela já esteve aqui por Floripa algumas vezes, é a companheira nossa aí também da construção da Sociedade do Bem Viver através da Subverta, e também vem sendo uma representação, uma referência muito especial do ponto de vista de discutir sobre as esquerdas no país, sobre o socialismo, sobre o ecossocialismo e sobre a construção de um outro mundo possível através da Sociedade do Bem Viver, né? Então, a gente vai estar aguardando a entrada da Sabrina Fernandes para estar começando essa nossa conversa. Isso mesmo, Simone. A gente vai dar uma introdução a essa conversa, vamos fazer uma análise de conjuntura nesse momento, aproveitar a passagem e também a vinda da Sabrina Fernandes aqui para o nosso canal, justamente para fazer uma análise de conjuntura, e vamos falar assim, um pouco de uma análise dessa saída do Moro e do pronunciamento que ele fez agora há pouco tempo, que tem elementos muito sérios do ponto de vista da intervenção direta na Polícia Federal e o que isso representa, né? Sabrina entrou aqui, vou convidá-la. Então, certamente a gente inicia com uma análise de conjuntura consensual. Então, estamos começando aqui. O pessoal também está entrando na nossa live. Olá, Sabrina. Oi, galera, tudo bom? Beleza? Bom dia. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, na correria, né? Verdade, realmente. Sim, a gente viu ali que tu até postou o almoço que saiu antecipado hoje aí. Hoje o dia começou bem cedo, né? Porque eu, na Uhum. verdade, como eu estou fazendo pós-doutorado com uma fundação alemã, então, assim, o fuso horário é outro, então eu estou reunião desde bem cedão, aí eu já fiz o almoço, já embalei tudo, e agora eu estou aqui com Legal. vocês. Hoje também acordei cedo, fui até lá na Revolução dos Baldinhos dar uma força pro pessoal por causa do período de isolamento social. Também estão concentrando os trabalhos toda sexta-feira de manhã, do trabalho da compostagem, né? E eu tenho ido, assim, quase toda sexta-feira para ajudar lá no trabalho mais braçal. Aí retornei para casa, tomei um banho, estamos aqui. E vim ouvindo, durante a passagem, vim ouvindo o discurso do Moro, né? Da saída dele. Algumas pessoas já estão se manifestando aqui, Sabrina, Sim. e pedindo um pouco, que a gente combinou até ontem, né? De fazer uma análise de conjuntura para abrir essa nossa conversa. E aí a gente caminhar para como a gente navega nesses tempos à luz do ecossocialismo e da sociedade do bem viver, né? Então, se tu Sim, eu só vou quiser. ficar devendo a parte do discurso, porque eu não consegui ouvir o discurso todo. Eu Tá. peguei só a notícia mesmo. Mas nos Uhum. outros pontos eu consigo colaborar. Legal. Então, assim, eu acho que para a gente dar uma introdução, como a gente combinou, de fazer uma análise de conjuntura um pouco mais global, eu posso fazer uma análise de conjuntura aqui do município, de como tem Muito bom. encarado a questão da pandemia e assim por diante, tanto da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, mas também do conjunto dos atores da sociedade, especialmente a questão econômica aqui da cidade, que tem sido bem, do ponto de vista bem reacionária e colocando os trabalhadores na berlinda, no abismo do contágio, né? Então, queria muito que tu pudesse dar essa introdução geral de uma análise de conjuntura e depois eu faço uma análise aqui local e a gente vai para a navegação aí do ecossocialismo e da sociedade do bem viver. É muito importante falar de Santa Catarina, inclusive porque, assim, Santa Catarina é pioneira no bolsonarismo, né? Então, assim, é uma Uhum. situação bastante grave. A gente viu o que aconteceu em relação à abertura de shoppings. Então, vocês estão com uma luta aí muito específica. Falta dinheiro para a saúde, mas tem dinheiro para asfalto, né? Pelo que eu estou Isso. acompanhando da luta aí, o confronto com o prefeito Jean Loureiro. Então, é importante mesmo. O que a gente precisa colocar aqui para a gente abordar essa situação atual é que muitas vezes, isso eu tenho notado, e é meio que inevitável a gente fazer isso. A pandemia, ela coloca tanta coisa em xeque, ela altera tantos eixos da nossa vida em relação a tentar assegurar isolamento social, mas ao mesmo tempo a gente sabe que
para a maior parte do Brasil, para o Brasil profundo, não tem isolamento social, porque o Estado não está presente ali para garantir que isso seja possível. Então, muitas vezes o pessoal pensa assim, então só interessa esse assunto da pandemia, as outras coisas não importam. Mas, na verdade, está tudo muito conectado. O fato que a gente está tendo essas mobilizações dentro do governo Bolsonaro agora, não só em relação ao Ministério da Saúde, mas essa intervenção na Polícia Federal, a toda essa questão, né, que foi com o Braga Neto ganhando superpoderes do governo Bolsonaro, tudo isso faz que a gente seja necessário a gente refletir o que está por trás, o que está na base, o que está no fundamento. Algo que a gente precisa deixar muito evidente, já era evidente, mas agora a gente é palpável, agora a gente consegue apontar para pessoas aqui e ali. É que o governo Bolsonaro é um governo militarista. As forças militares compõem esse governo. E não tem essa tensão que foi colocada, né? Muita gente fala assim, os militares estão intervindo no governo Bolsonaro com esses poderes para o Braga Neto, mas na verdade é uma aliança. Eles estão se reorganizando em relação a quem faz o quê, quem tem poder de fazer tal coisa. E esse processo agora, com o Moro, né, pedindo demissão, que é algo que ninguém imaginava, mas também não era impossível. A gente sabe que o Bolsonaro, ele tá pegando mal há muito tempo. A própria esposa do Moro já estava lá, né, defendendo Mandetta e batendo no Bolsonaro de uma certa forma. Então, existe toda uma aula ao redor da extrema-direita que não é necessariamente totalmente condizente com o que o Bolsonaro diz, com as atitudes que ele toma, mas que ajudou a eleger o Bolsonaro e se beneficiou desse processo. Então é muito importante a gente tratar disso, porque senão o pessoal pode chegar nessa linha, né, que nem eu vi, Mandetta sensato, né, vamos com calma. Não é assim que a coisa funciona. E a mesma coisa em relação ao Moro. O Moro, ele tá tentando se salvar nesse processo, porque o Bolsonaro está se queimando com instituições internacionais. Então, assim, quando o Washington Post está fazendo editorial falando que o Bolsonaro é o pior presidente lidando com essa crise, apesar de que, assim, tem outros no páreo. O Bolsonaro não está sozinho nisso aí. Mas é muito importante a gente tentar entender que esse momento que a gente está vivendo é um momento de uma crise política já latente, que já existe há um bom tempo. E agora o que a pandemia faz, ela escancarar muitas dessas questões para a gente. Então, ela vai mostrar que quem que está no executivo, quem está no legislativo, quem está no judiciário, que tem a vida como prioridade. Eu acho que esse é um bom parâmetro para a gente medir as coisas sempre, não só nesse momento. A vida é prioridade de quem? Lógico que cada país, a gente vive num sistema capitalista que ele é um sistema que ele explora, ele arranca, ele destrói. E com essa situação de o imperialismo que afeta o Brasil, o nosso capitalismo dependente, essa falta de autonomia que o país tem em relação a isso, a nossa possibilidade de fazer coisas depende muito da geopolítica, e é por isso que a gente tem que ter o internacionalismo em mente, a gente tem que estar articulando com outros povos. Mas o que a gente consegue notar é que, mesmo lugares que têm poucas condições, quando eles estão colocando a vida na frente, as prioridades realmente são outras. Então, a gente tem exemplos de vários lugares, quando eles falam assim, não, vai ter máscara para todo mundo sim, vai ser gratuita. O governo vai endividar. Paciência. Então, é esse tipo de coisa. Não é o mercado que está dando o jogo em relação a isso. Então, a gente precisa olhar como é que estão olhando para o orçamento nesse momento. Se agora a questão, por exemplo, do auxílio emergencial. O pessoal fala, o governo ia antecipar a segunda parcela. Agora não vai mais. Porque precisa de um crédito disso. Gente, anda. Se tem prioridade para a vida, essas coisas não esperam. Mas o que o Paulo Guedes queria desde o começo? Ele queria condicionar a gente dá o dinheiro aqui para o auxílio, mas a gente quer outras coisas de lado. Mas para o banco é de imediato. Então, esse é um momento muito revelador. E é para a gente que faz a militância, que está na luta, que está com a mão na massa, é o momento da gente pegar essas coisas que estão acontecendo e, às vezes, conversar com quem antes estava no campo do Bolsonaro ou estava nesse campo da desilusão e falar, olha aqui a evidência. Você acha que isso aqui está certo? E tentar apelar, porque as pessoas têm razão, sim, existe razão na nossa sociedade, não está todo mundo nesse momento, né, surreal, irracional. Aquela galera que fez a carreata no domingo, sim. Aquela galera ali, eles estão extrapolando, mas há muitos deles ali têm um interesse econômico direto. Então, parece uma loucura, mas, na verdade, é uma loucura muito bem fundamentada nos interesses econômicos dessa galera. E isso afeta
nível nacional, estadual, municipal, a nossa própria comunidade, nosso bairro, como a gente se organiza. Uhum. Legal. E a tua análise, assim, que esse período de pandemia, da crise sanitária, todas essas ações do Bolsonaro, ele quer ampliar essa crise para uma crise constitucional, uma crise política, mas ele também tem trazido alterações e ampliado, por exemplo, os olavistas do próprio governo dele, ele tem ampliado a relação, a reformulação com um grupo militar e até se afastado de outro grupo militar do qual compôs na construção da campanha dele e da colocação dele ali, né? Acho que é legal a gente entender isso, porque é isso, eles têm aprofundado no obscurantismo, eles têm aprofundado no olavismo, né? E isso tem nos colocado sérias consequências, né? Tendo em vista o problema de governança e de mando das lideranças políticas no Brasil inteiro. O quanto que isso tem colocado principalmente trabalhadores e os trabalhadores mais precarizados na linha de frente do contágio com o Covid, né? Eu posso falar um pouco a partir da realidade concreta aqui de Florianópolis depois, sabe? Mas se tu pudesse falar um pouco sobre esse avanço do olavismo na política do Bolsonaro, né? Sim, é uma ótima observação, Marquito, porque a gente... É até estranho falar isso, mas não é estranho. Mas o governo Bolsonaro, ele foi eleito com certo nível de pluralismo. Haviam posições. Quando a gente para pensar que o MBL estava ali no barco, aí ruralistas no barco, evangélicos no barco, militares no barco, Moro no barco, então toda aquela galera da Lava Jato, são pessoas que estão ali articulando, mas há interesses distintos em pontos distintos. As coisas não são automáticas. Para passar a reforma da Previdência, o governo teve que negociar. E agora, quando o governo bate de frente com o Congresso Nacional, e aí tem toda essa questão aí, né, de que parece que tem deputados federais articulando as manifestações contra o Congresso, né? Então, tem toda essa questão. E a gente vê o que está acontecendo agora é um estreitamento ideológico. Então, o olavismo estava ali, mas muita gente que estava nesse barco da direita não gostava tanto do olavismo. Mas eles fizeram aquele jogo, não, eu vou tolerar isso aí, porque isso aqui vai me garantir o que eu quero. Eu vou conseguir uma posição ministerial, a gente vai eleger fulano ali, outra ali, e aí tal coisa econômica vai acontecer. Mas existe uma parte da extrema-direita que também olha pro olavismo assim, ó, assim, ó, nem tanto, não quero me misturar. Essa galera aí não é a minha. E a gente vê que aquela cúpula, né, que é Bolsonaro e seus filhos, que eu acho que a gente fala muito de autoritarismo, a gente fala de fascismo, mas tem um outro nome que eu acho que a gente tem que trazer aqui, que é a autocracia, que é essa construção para si. E eu vejo uma autocracia nessa construção da família Bolsonaro ali. Então, para eles, o olavismo é um eixo para conectar com setores específicos. Então, você trata do militarismo, do fundamentalismo religioso dessa forma, toda essa perspectiva da construção do grande inimigo que ajudou a eleger o Bolsonaro. Então, quem que é o grande inimigo? É a gente. É quem está assistindo aqui, quem quer transformação social de verdade, né? Quem quer se colocar contra a opressão, quem quer a emancipação dos povos. Então, para eles precisam da ideologia olavista para conseguir mobilizar esse grande inimigo, para que as pessoas tenham medo de quem realmente está lutando pelos interesses delas. E aí a gente vai vendo esse estreitamento, significa que o Bolsonaro perde alguns aliados estratégicos. Isso tem a ver com perspectivas eleitorais também. A gente não deve deixar nada disso de lado. O Moro, ele segue sendo uma figura muito importante. E o jeito que ele falou, né, pelo que eu consegui acompanhar, da questão da autonomia que os governos petistas deram para a Polícia Federal, isso não é nada de autocrítica dele, não, tá? Então, o pessoal não é que ele está elogiando esse processo. É porque ele falou assim, mas calma aí. Essa autonomia que eu sempre gostei. Lógico que eu fui para cima, persegui e tudo mais, mas o Bolsonaro vai me tirar até isso. Então, tem esses elementos de que algumas coisas eles não estão dispostos a fazer concessão. E aí vai tendo esse estreitamento realmente com o olavismo, mas a gente tem que parar para pensar, isso não é algo exclusivo da conjuntura brasileira. Então, há disputas, inclusive tem toda uma análise sobre como no governo Trump houve essa disputa entre a extrema-direita mais raivosa, mais conservadora de todas, e uma um pouquinho mais pragmática. E uma das análises que é feita é que a pragmática ganhou um pouco mais.
Aqui no Brasil tá acontecendo o oposto. Então, assim, como assim, Sabrina? O Trump fala cada besteira, né? Como assim? Mas ali há um processo de negociação, de articulação, que é menos fechado do que a gente vê com o Bolsonaro. Então, o processo do Bolsonaro é mais autocrata que o processo do Trump, é um processo mais conservador, sim. Ele é muito mais similar ao que a gente está vendo assim, com um golpe na Bolívia. Aquele tipo de articulação ali que perseguiu, queimou casas e tudo mais, é muito mais parecido com o que a gente tem aqui. Isso é importante para a gente falar assim, ó, porque um governo de América Latina vai ser diferente do governo dos Estados Unidos, né? Então, as comparações, elas têm que levar isso em consideração. Legal. O pessoal tá falando que tem muito ruído de criança, mas as crianças estão brincando aqui embaixo, então pedir desculpa aí pra galera. E aqui, Sabrina, só para te colocar um pouco da conjuntura que nós estamos aqui passando, né, em Florianópolis, a Câmara vem funcionando há 4 semanas já, de forma digital, votando projetos, mas por incrível que pareça, a Câmara abriu motivada por um projeto do prefeito de pegar 100 milhões de reais emprestado para passar asfalto, para colocar asfalto na cidade. O prefeito não conseguiu instituir a questão ainda dos hospitais de campanha, não conseguiu instituir o sistema de testagem da população. Nós temos aí profissionais na linha de frente da assistência social, da saúde, com vários problemas, né, de estarem sem os equipamentos apropriados. Nós reivindicamos essas questões dos trabalhadores da rede pública municipal de assistência social, da limpeza urbana e da saúde, que estavam na linha de frente. Nós também percebemos um movimento muito pesado, assim, o próprio prefeito ele fez muita dinâmica meio que de marketing, como se estivesse proativo no processo de isolamento social no começo. E agora ele foi totalmente flexível a partir com que as organizações, as instituições econômicas, a CIF, CDL, que representam os interesses econômicos da cidade, pressionaram ele recuou rapidamente. E aquilo que ele vinha fazendo, que era ouvir as equipes técnicas do SUS, do município, que são muito qualificadas, que é a promoção e a vigilância em saúde e epidemiológica, que vinha trazendo dados concretos, e ele seguindo esses dados, infelizmente, ele recuou pelos interesses econômicos e não resistiu àqueles interesses econômicos. Então, todo aquele jogo... Quem realmente manda nele, né? Do processo. Exatamente. Quais são Exatamente. os que são prioritários? E ele, numa disputa eleitoral com o governador, fazia um contraponto com o governador, sabe? De quem radicalizava mais no ponto de vista do isolamento social, quem dava maiores condições, mas tudo isso num jogo de se projetar politicamente, pensando nas eleições de 2022. Então também tem esse jogo, muito bem elaborado do ponto de vista do marketing, né? E a outra questão é que ele acaba radicalizando na vida real. Ele acaba radicalizando nas questões aqui, por exemplo, durante o período de isolamento social que estava mais fortalecido, os supermercados, atacadistas é que funcionaram. E por incrível que pareça, os trabalhadores dos supermercados e atacadistas foram os mais infectados. Trabalhadores que trabalhavam sem condições, sem máscaras, trabalhadores que são muito precarizados, que recebem muito pouco e trabalham muito. Imagina agora que uma flexibilização total, todo mundo viu circular o vídeo que passou do shopping lá de Blumenau, uma das cidades mais bolsonaristas da região, sabe? E eles tratando disso como se fosse algo, a abertura para uma festa, né? Então é muito sério, isso é muito sério. A gente vem combatendo de forma muito presente, tanto a Câmara de Vereadores trabalhar como um puxadinho do prefeito, o prefeito trabalhar com muita ação de marketing e ao mesmo tempo a população cair no conto de fadas das instituições comerciais e empresariais da cidade, que não se preocupam e não cobram o que deveriam cobrar, porque eles deveriam cobrar um fundo municipal emergencial para o Covid, eles deveriam cobrar para que os bancos flexibilizassem os juros, eles deveriam cobrar políticas assistenciais e transferência de renda para os seus trabalhadores e não cobrar a abertura do comércio como se quem salvasse fosse a mão do mercado. E eles estão bebendo do próprio veneno do ponto de vista da crise econômica e colocando todos os trabalhadores e a população em geral num abismo do qual a gente vai ver esses indicadores serem apresentados nos próximos 7, 10 e 15 dias, né? Então é muito sério, a gente vem combatendo isso, tentando assim ser o mais combativo possível, né? Ao mesmo tempo, Sabrina, a gente construiu uma carta de 19 medidas
do enfrentamento ao Covid, na perspectiva do direito humano à alimentação adequada, da sociedade do bem viver, do ecossocialismo, né? Com várias medidas, como, por exemplo, indicando para o prefeito construir uma cozinha comunitária lá na Chico Mendes, no bairro Monte Cristo, e um restaurante popular. Florianópolis é a única capital do Brasil que não tem um restaurante popular. Isso faz muita falta. Eu estava aí com vocês, né, em fevereiro, quando vocês me contaram isso, eu fiquei passada. Eu fiquei passada com a informação. É uma capital de um estado que não tem um restaurante popular. Exatamente. Até no domingo a gente vai fazer uma reunião com vários movimentos da sociedade civil, junto com a rede do Padre Wilson, que a gente vai começar a fazer o debate sobre as cozinhas comunitárias e restaurantes populares, alinhados com a sociedade do bem viver, do qual a gente tem construído também aqui na cidade, né? Então eu queria que tu falasse um pouco para nós, assim, um pouco dessa perspectiva de a gente navegar nesse momento de crise à luz do ecossocialismo da sociedade do bem viver, né? Para todo mundo acompanhar essa elaboração que a gente vem acumulando, né? Esse tema, ontem eu soltei um vídeo só explicando o conceito de solidariedade, né? Que eu gosto de empregar nas coisas. E é o momento que a gente tem que praticar a solidariedade. A solidariedade é uma prática, a gente se informa e a gente age. E muitas vezes o que esses momentos assim demonstram pra gente é o tanto que é importante a gente fazer as nossas articulações nas nossas comunidades. Tentar se fortalecer da melhor forma possível, porque o que tá, né, as pessoas que ocupam a maior parte dos cargos de poder por aí, elas têm esses interesses econômicos que você tratou, e eles são muito ao contrário, porque o Bolsonaro, gente, eu falo para vocês, a gente tem a tendência a subestimar a inteligência do presidente por conta do jeito que ele fala, por conta das ideias horrorosas dele. Mas as coisas não são tão difíceis assim de compreender quando a gente para ver que quando ele fala que pessoas vão morrer, mas o que está em jogo para a gente, assim, se a gente não abrir o comércio, se a gente não deixar as pessoas trabalharem, elas vão morrer de fome, ou elas vão ter problemas de saúde mental. Isso pega diretamente na vida. Gente, eu não consigo, eu vou pedir desculpa porque o meu fone deu problema, o foninho, que é o que conecta, e eu só tenho um. Então eu vou tentar falar mais alto aqui para vocês, tá bom? E aí, a questão é a seguinte, a pessoa que está passando por isso, ela vai olhar e vai falar assim, olha, o auxílio emergencial, às vezes, ele não entra na minha categoria. Então, eu não sou elegível para esse auxílio. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Fim de assunto. Porque não está se falando, por exemplo, de aluguel, de ampliar a assistência, de garantir a alimentação, garantir o abastecimento de alimentos no Brasil, que é um problema também. Então, não tem restaurante popular que vai dar uma comida mais acessível no meu bairro. Então, todas as questões, a pessoa vai ver, eu estou sozinha. Sou eu por eu. Se sou eu por eu, então, olha, o presidente está correto e eu preciso apoiar a abertura do comércio. E algumas pessoas vão morrer. E nunca se pensa que, posso ser eu, posso ser alguém da minha família. Mas a solidariedade, a gente parar para pensar assim, não interessa ser alguém da minha família. Não interessa ser alguém que eu conheço. A gente tem capacidade de evitar mortes. Por que a gente não está evitando essas mortes? Então, alguém acabou de falar aqui, a Lula, né? Em primeiro lugar, a vida. Então, essa é bem a questão para a gente. Se as pessoas se sentem sozinhas, numa sociedade fragmentada, com pensamento neoliberal, mas também com austeridade, porque não é só ideologia, não é só pensamento individualista que move as coisas. O que a gente tem é falta de amparo. O Safato ele fala disso lá no Circuito dos Afetos, eu discuti isso nos Sintomas Mórbidos no meu livro também. Mas é bem essa questão, a sociedade está desamparada. Se você está desamparado, não tem aquele tecido social para vir te pegar, né, e te acolher e trazer uma solução, você vai falar, estou sozinho, então tem que abrir o comércio mesmo porque eu tenho que trabalhar. E é assim que eu vou pagar minha conta, porque senão eu vou ser despejado. Então, são todas essas questões que estão muito bem conectadas aqui e demonstram que a gente tem um problema de pano de fundo mesmo na nossa sociedade. E aí a gente que vê que, olha, não é tão simples derrubar o Bolsonaro, então a gente pode discutir impeachment, tem cartas de renúncia dele pedindo aí, tem várias coisas, mas não é tão simples, até porque o militarismo faz parte desse governo. Então, é diferente de um governo Dilma, que foi uma articulação muito forte da direita toda, então a oposição estava muito unida nisso. A gente tem dificuldade. Vocês estão me ouvindo? Alguém falou que minha voz sumiu. Tá me ouvindo, Marquinhos? Eu tô ouvindo. Tá. Uhum.
Depois vocês dão um feedback aí, pessoal. E aí, Tá. Ela tá oscilando bastante a voz, mas tá ouvindo, aham. Tá. Eu tô tentando, tô quase na cara de vocês aqui, para ficar mais alto. Mas aí, uma das questões pra gente perceber é que, sim, tirar a Dilma foi muito mais fácil para essa galera. Porque era uma oposição de direita muito bem articulada, muito unida, que já vinha de um processo forte, e a Dilma não estava ameaçando, né? Eu vou dar um autogolpe, por exemplo. A Dilma não estava ameaçando se aliar com os militares, na verdade, os militares estavam contra. Então, era uma situação bem diferente. E a gente tem um desafio muito maior para derrubar o Bolsonaro. Só que a gente não pode esperar derrubar o Bolsonaro para conseguir resolver as coisas, porque a pandemia exige emergência, urgência. E todo dia, na verdade, já existe urgência. Então, a gente tem que construir eixos de solidariedade, ajudar a fortalecer a assistência social. Então, essa coisa, por exemplo, todo o papel assim, do mutirão do Bem Viver em resposta à pandemia, que está articulando quem consegue doar com dinheiro, doa com dinheiro. Quem consegue ser voluntário, vai com voluntário. Tem pessoas que estão fazendo ligações para ajudar com fornecedores. A gente garantir que as pessoas tenham, né, acesso ao básico do básico. Por exemplo, semana passada, quando a gente estava numa das comunidades fazendo a entrega de alimentos e de material de limpeza, ficou muito evidente que para uma parte desse Brasil, tudo o que interessa nesse momento é comida no estômago. É isso. Porque já estava faltando, agora está faltando muito mais. E se a gente não estiver ali dando apoio para essas pessoas, para elas não se sentirem sozinhas, elas vão ser capturadas pelo discurso do governo e elas nunca vão confiar na gente. Então, a esquerda tem esse desafio de construir laços de confiança, não de forma oportunista, porque é conveniente, porque isso vai render voto ou algo assim, porque é uma obrigação, a solidariedade ela é um imperativo. Quem tem interesse em emancipação tem que ser solidário, é uma obrigação, é a nossa responsabilidade que está em jogo. E agora é o momento da gente tentar, com a dificuldade que a gente tem de não poder ir para a rua, né, todas essas coisas, mas tentar articular, organizar da forma mais segura possível, sempre atenta a esses métodos de segurança, para a gente tentar, pelo menos, marcar presença e garantir que de fome as pessoas não morram. É isso. Uhum. Legal. Eu vou fazer um relato também um pouco das iniciativas que estão acontecendo aqui, Sabrina. Então, muitas ações, e isso aconteceu muito fortemente, uma resposta muito rápida de grupos que já tinham uma organização mínima e que deram respostas muito rapidamente na primeira semana, da segunda semana já do período de isolamento social, que foram as campanhas solidárias. Surgiram nos territórios, nos bairros, nas comunidades, nos grupos já articulados, né? Nas organizações. Então a gente tem aí Campeche Solidário, Covid-19 Solidário, nós temos as iniciativas da Rede com a Rua, da Rede do Padre Wilson, as iniciativas da sociedade nos bairros, né? Armação Solidária, Pântano dos Solidários. Já são desde antes, né, Marquito? Alguém até mencionou isso. A solidariedade, por ser vista como oportunista, ela tem que estar sempre presente, é isso mesmo. O que a gente está fazendo agora é só mexendo em tática e estratégia, mas tem que estar sempre presente. E elas deram resposta porque já eram articulações que já tinham outras dinâmicas de articulação, né? E que nesse momento se juntaram para garantir esse diálogo entre quem pode colaborar e quem está precisando de uma colaboração e de um apoio, né? E a questão da perspectiva da fome ela é muito séria. Imagina uma sociedade como a nossa, que historicamente vem negando os processos e os programas de transferência de renda, com toda a crítica que a gente pode ter àqueles programas, mas que foi feita toda uma estratégia de comunicação para que se fosse negado as políticas de transferência de renda, como se fosse uma esmola, como se fosse algo, não, é do governo, eu não quero pegar. E desconstruindo toda uma perspectiva do qual a gente gostaria de ter políticas estruturantes de transferência de renda e políticas que garantissem minimamente uma renda básica para a população. E como que essas políticas elas destruíram também os princípios de solidariedade, os princípios de apoio mútuo, né? Nós temos campanhas ridículas aqui em Florianópolis, tipo, não dê esmola, sabe? Isso é muito sério porque tira a possibilidade das pessoas. É uma coisa de superioridade moral, né? Que é assim, exatamente. Porque você vai incentivar. O que acontece, na verdade, chama-se necessidade. Não é porque você está dando R$2, R$5 ali, que a pessoa vai precisar dos R$2 e dos R$5. Exatamente. E a ausência de políticas estruturantes do ponto de vista da garantia do direito humano à alimentação adequada fazem descobrir
isso que é sempre colocado por debaixo dos tapetes, que a fome é presente, a fome está aí e é presente. A FAO apresentou um dado na segunda-feira, que é um dado super preocupante. O número de pessoas em extrema insegurança alimentar vai dobrar no planeta. Vai chegar ao número de aproximadamente 180 milhões de pessoas. Isso é muito sério, né? A gente vê isso acontecendo ao nosso lado, né? E isso é pela história da defasagem das políticas de abastecimento, dos equipamentos públicos de segurança e soberania alimentar, do banco de alimentos, da destruição que foi o programa de aquisição de alimentos, da destruição a não implantação de bancos de alimentos, restaurantes populares e redes de apoio para a garantia da produção e da comercialização. E agora isso se refaz com as campanhas de solidariedade, né? Inclusive, retomando um pouco do processo da construção dos movimentos sociais da década de 70 e de 80, que tinham muito essa base, né? Essa ação da mobilização. Eu acho que nesse momento a gente percebe algumas iniciativas, né? Aí eu acho que é fundamental tu poder falar um pouco mais, aprofundar o quanto que essas campanhas a gente precisa aprofundar do ponto de vista do ecossocialismo e da construção da sociedade do bem viver, né? Um pouco em cima da campanha que a gente vem construindo também na Subverta aí, né? Dos territórios agroecológicos e das comunidades agroecológicas, né? Então, se tu pudesse falar um pouco disso, da importância de a gente agora dar uma aprofundada para não perder esse tecido social que a gente está construindo nesse período de crise aguda, mas ele dar continuidade e ele ser a resposta de uma saída humanitária, inclusive, né? Com certeza. Um dos problemas, né? Quando a gente fala de ecossocialismo, a gente sabe que sim, tem um movimento anticomunista na sociedade, muita gente tem medo, mas a gente tem que falar de ecossocialismo justamente para a gente poder apresentar e desmentir, né, o que é falado sobre essas propostas. E para a gente entende que a questão metabólica, o metabolismo da natureza, como as coisas são interdependentes, isso é o que sustenta a vida. Então, a gente não pode deixar esse sistema de metabolismo da natureza entrar num momento de ruptura constante, porque a gente não vai conseguir sustentar a situação. O que a gente vê com esse dado extremamente grave da insegurança alimentar no mundo é que o metabolismo está totalmente ao contrário. Uma das formas da gente parar para olhar para isso é justamente a situação da distribuição da propriedade privada da terra. Então, a gente tem que falar de latifúndio. A gente tem que falar que no Brasil a gente tem uma previsão de reforma agrária e não foi feita a reforma agrária, né? Teve muita luta de movimentos de campesinos, de trabalhadores sem terra, que a partir disso teve conquista de alguns assentamentos, né? Assentamentos espalhados pelo Brasil, mas a gente está muito distante de ter um processo realmente de reforma agrária que altere não somente a organização da propriedade da terra, mas o poder econômico dos donos da terra, que são esses ruralistas que compõem as bancadas municipais, estaduais e federais. É isso, a gente tem que ver, tem ruralista no Brasil inteiro. Então, isso é uma coisa que é muito marcante quando a gente fala dessa questão global, da questão alimentícia, porque a maior parte, não todos, mas a maior parte dos países do mundo que tem uma boa produção agrária, né? Não vou falar só de agrícola, não, vou falar de agrário mesmo, estou falando do amplo, né? Que tem toda essa estrutura, são aqueles que têm uma enorme desigualdade na propriedade privada da terra. Por quê? Está tudo ao contrário. Essa situação. Então, isso deixa o mundo inteiro, não só o Brasil, isso deixa o mundo inteiro muito mais vulnerável nesse sentido. Porque a produção de alimentos, ela não está sendo voltada para alimentar. Então, entra aí a questão né, das demandas do sistema financeiro, as demandas de commodities. Então, não é o que é necessário nessa localidade que vai ser plantado, vai ser o que vai dar maior lucro, o que vai favorecer a balança comercial. Aí a pessoa fala, mas aí a gente vai ficar com a balança comercial ruim? Gente, a balança está errada. É isso que a gente tem, é isso que a gente tem assim. O peso que está sendo usado para medir as coisas na sociedade, a gente tá usando uma outra medida. Então, quando a gente fala de ecossocialismo, a gente quer alterar como a gente mede as coisas. A gente quer alterar o que é valorizado e o que não é valorizado. E uma das questões para a gente falar disso é que
A agroecologia acaba sendo uma bandeira essencial. Não é por acaso que os movimentos de reforma agrária abraçaram a bandeira da agroecologia na última década e um pouquinho antes. Lá atrás, lá no começo, não era muito parte do papo, né? A agroecologia ainda estava sendo desenvolvida com uma forma de pensamento, metodologias, reaprendendo coisas com povos originários. Tinha todo esse acúmulo que foi sendo trazido e hoje se fala de reforma agrária, agroecológica e popular. E tem que ser justamente isso. Enquanto este governo ou qualquer outro governo não fizer reforma agrária, a gente não vai conseguir sair da situação que a gente se encontra, em que pessoas passam fome, morrem de fome já no Brasil, não é algo de agora. No Brasil, Claro. tem que ser tanto alimento. Então, Claro. a gente precisa realmente mexer nessa questão da propriedade da terra. Enquanto isso, a gente precisa pautar essa importância. E uma forma de pautar a importância é dando exemplo. Então, essas iniciativas que valorizam, né, as comunidades agroecológicas do bem viver, trazendo a produção para perto de quem consome, mostrando que orgânico pode ser acessível, sim. Então, o orgânico que não é voltado para o mercado, é o orgânico que é perto do trabalhador que está fazendo ali, mostrando essas outras metodologias, trazendo incentivo para a gente chegar no ponto, inclusive, que quando os alunos passarem ali no seu curso, Marquito, eles virem para a grade curricular e falar, não, está faltando agroecologia nessa grade. Como assim, departamento? Né? Porque eles vão ter, isso aqui funciona, eu aprendi com isso, aquilo ali, eu tô vendo tal coisa, eu tenho interesse nisso. Por que a universidade não está focando nisso? Então, o dar o exemplo, ele é muito poderoso nisso, porque ele mostra, olha, uma certa coisa que, isso aqui funciona. Então, não é o fim da história. É possível construir alternativa. Não é fácil. Eu estava conversando com o Alcísio, que é um amigo meu lá do B do Rio, lá no Twitter, e você, tem gente que acha que é uma questão de gênio da lâmpada, né? Mudar a sociedade. A gente vai aqui e a gente vai fazer um desejo. Mas até a Aladim ensina pra gente que se você não fizer o desejo certinho, a coisa pode dar muito errado. Não é? Na nossa realidade, a gente não tem nem isso. A gente tem que fazer luta, tem que usar articulação. Isso é difícil. Às vezes a gente dá 2 passos para frente ou para trás. Às vezes a gente leva, né, uma lapada nas costas, que as coisas dão errado. Sim. A gente, né, são muitos desafios. A gente só não pode se deixar esmorecer. É o tal que eu sempre falo. É pessimismo da razão ou otimismo da vontade. Significa que até quando as coisas derem errado na prática, a gente tem que manter o otimismo de que tentamos, estamos construindo, estamos quebrando a cabeça. Isso exige muita gente. É por isso que, assim, é muito legal. Tem mais de 300 pessoas assistindo aqui, porque a gente precisa de vocês. Não é uma coisa só nossa, né? O trabalho de formiguinha, como diz o Thiago. Exatamente. Essa situação, a gente precisa, para articular, a gente não precisa de salvador da pátria. A gente precisa de mais pessoas presentes nos lugares diferentes. Porque aí eu não vou ter que andar 300 quilômetros para chegar ao lugar tal, porque você aqui já está lá. Então, a gente vai se articulando e cada pessoa vai estando presente. Essa é a formação de uma grande rede. E essa rede, a gente tem que pensar, vai formando uma rede, ela vai ter nozinha, até no momento que ela vira um tecido muito forte, que você não consegue simplesmente esticar, você não consegue rasgar. Ele está muito bem unido. É isso que a gente está tentando construir. E aí, alimento é uma questão completamente essencial desse processo, porque é o básico da materialidade da vida. Pessoas têm que comer. A gente tem que se encher o estômago. E de preferência, nutritiva, sem agrotóxico, entendendo o que a gente está comendo, com acesso direto ao trabalhador rural, para a gente tirar esse distanciamento que faz a pessoa achar, né? Hoje em dia tem criança que cresce achando que o brócolis vem da bandeja do supermercado. De não entender o que está por trás. E a gente está querendo quebrar essas fantasias, essas paredes que atrapalham esse processo. Legal. Muito legal, Sabrina. Sempre que eu faço alguma fala sobre agroecologia, a primeira fala que eu falo é que nós somos agricultores e agricultoras há mais de 12 mil anos. Isso a gente isso a indústria não pode nos tirar da mão. As cadeias longas agroalimentares, elas estão servindo justamente para isso, para nos tirar essa possibilidade que nós temos de sermos agricultores e agricultoras. É a base desse nosso processo dos últimos 12 mil anos, né? E isso é fundamental nesse momento, assim. Então, até uma chamada para todos que estão aqui. A gente tem ações acontecendo em Florianópolis, mas elas estão articuladas em todo o território nacional, na construção das comunidades agroecológicas do bem viver, que é esse conjunto de voluntariados e também articulado com grupos, trabalhadores e trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas,
que estão produzindo os alimentos e trazendo para as cidades. E nas cidades, inclusive, a gente articulando essas ações, né? Diminuindo a distância e aproximando esses processos. E isso a gente vocês podem conhecer um pouco mais. Tem aí um vídeo maravilhoso que foi construído, convidando as pessoas para participarem, contribuírem, mas também para a galera também se colocar como voluntária assim por diante, né? Além disso, Sabrina, também dá uma informação para a galera que a gente está conversando no domingo, a gente vai ter uma reunião às 6h30 da noite com os coletivos aqui do município para discutir os equipamentos de cozinha comunitária e restaurante popular. A luz como equipamento público, mas também como equipamento que pode ser motivado pelas organizações da sociedade civil, sabe? Então a gente vai fazer uma reunião virtual, depois quem quiser pode entrar em contato ali com a gente manda esse convite, né? E também a gente está articulando essa rede de plantio para redistribuição nas comunidades que estão nesses processos de campanha solidária, sabe? Então é momento, a agricultura urbana é a resposta, a gestão comunitária de resíduos orgânicos é a resposta, o saneamento ecológico, as bioconstruções são respostas práticas para esse momento. Mas é fundamental que a gente esteja minimamente organizado em organizações, em coletivos, em teias, tecendo esse grande tecido, para que a gente faça isso de forma organizada. E isso saia daqui como uma grande resposta a esse rompimento do qual a gente precisa fazer com o capitalismo, né? As pessoas vão, né? Eu espero, né? A gente tem otimismo também em relação ao aprendizado, porque o que a gente está vendo hoje, que o pessoal, nossa, o pessoal não aprendeu nada com a ditadura militar, não é isso. A gente teve um processo de supressão desses balanços, dessas sínteses. Né? A Comissão da Verdade no Brasil, ela não foi um processo que parou em todas as capas de jornal e estava no Jornal Nacional e todo mundo estava falando disso, né? Muita parte do nosso conhecimento, esses balanços, acabaram sendo escondidos, aí vem toda uma construção ideológica para desmentir, para trabalhar. O pessoal tá rindo, olha, ela otimista, é raro, né? Sabrina otimista é muito raro. Mas é isso, mas eu acredito que a gente tem na nossa mão a capacidade da gente estar batendo de frente com isso. Então, assim, daqui 2 anos, vamos estar falando desse processo da pandemia e vamos ter várias narrativas diferentes. E para a gente falar assim, a minha narrativa é melhor que a sua, não é uma questão meramente de linguagem. Não é assim, essa fala aqui cola mais do que essa fala. Esse jeito de dizer isso. Não, é o que você tá ali, para mostrar que estava por trás. O que você vai mostrar de evidência? E para você ser acreditado, você tem que ter construído laço de confiança. Então, para a pessoa, é mesmo, eu lembro que vocês fizeram tal coisa. É mesmo, eu lembro, isso aqui fez totalmente diferença. Olha, realmente, isso aí eu preciso levar em consideração. E, principalmente, a gente manter esse trabalho contínuo. Quando a gente fala assim, a esquerda precisa fazer maior trabalho de base, muita gente faz muito trabalho de base. Aí em Floripa, por aqui no DF, tem trabalho de base no Brasil inteiro, só que precisa ser mais. Precisa ser mais intenso e precisa ser contínuo. Essa é a nossa realidade. E aí eu acredito que a gente vai poder... A nossa narrativa vai ganhar, não é porque a nossa narrativa foi melhor, é porque a nossa narrativa, ela tem fundamento. Ela foi enraizada. A gente fala muito de raiz, né? Enraizamento territorial, no subverta. A gente fala muito dessa questão, mas é porque aquilo ali é a origem das coisas. Se a gente estivesse passando pelo que a gente está passando hoje, sem um desmonte estadual, com um sistema público de saúde muito melhor equipado, elaborado, valorizado, com os trabalhadores da saúde sendo valorizados, porque são a galera que está na linha de frente. E é bom a gente lembrar, gente, que não é só médico e enfermeiro, não. É a galera que está limpando no hospital também, é a galera da segurança, a galera da administração. Então, é maqueiro, né? É muita gente mesmo ali segurando o tranco. E quando se fala de comércio reabrir, essas pessoas, o risco para elas aumenta muito. Então, o governo está querendo aumentar a aposta aí de que algumas pessoas vão morrer. Mas a gente não pode brincar com a vida de ninguém. E a gente demonstrar que a gente não negocia com isso, a gente não negocia com a vida das pessoas, é algo que eu acredito que planta uma sementinha de confiança que é muito importante. Legal. E assim, Sabrina, a gente só alcançará essa garantia da sociedade do bem viver numa construção também do projeto onde que as estruturas, né, o Sistema Único de Saúde seja realmente efetivo e
valorizado. A PEC, que congelou os gastos públicos nas ações essenciais, ela foi altamente prejudicial, ela é mortífera do ponto de vista da garantia de uma sociedade que busca o bem viver, né? Então, os sistemas como o SUS da saúde, o SUAS da assistência social, o CISAM da segurança alimentar, o sistema de educacional também, porque se não é pesquisa científica descomprometida com o interesse das indústrias, a gente não tem pesquisa científica em busca da vida e da garantia desses acessos para todas as pessoas. Então, a gente tem que construir essas iniciativas da sociedade e ela tem que andar paralelo ao nosso fortalecimento e à nossa defesa das ações estruturais de uma sociedade que busca a justiça social, é o mínimo, né? Então, assim, o que vem andando nos últimos 4 anos dessa agenda neoliberal pesada, do congelamento dos gastos públicos, da agenda da destruição da pesquisa científica das universidades, do obscurantismo, da destruição dos sistemas como o SUS e o SUAS, isso é muito sério. Se essa pandemia chegasse daqui 1 ano lá na frente, a gente teria justamente esses equipamentos muito mais desconstruídos e desmontados. Então, é evidente que a gente precisa defender, gente. Quando se fala em tudo isso que a gente vem defendendo, né, dos gastos públicos, das agendas principais, ela é central para a gente garantir uma sociedade que busca uma sociedade do bem viver como parâmetro, né? Queria reforçar isso, sabe? Porque às vezes fica uma luta... Uhum. Uma das coisas, eu estava pensando quando você estava falando aqui, Marquito, lembra, gente? Vocês lembram quando, né, a PEC foi introduzida lá no governo Temer, né? Hoje a gente está falando de emenda constitucional 95. E aí, essas coisas assim, nome de projeto de lei, né? Os números mudam, antes de gravar, a gente chama de PEC da morte. Quem imaginava que a gente sentia a parte da morte tão rápido assim? Né? Porque a gente fala de PEC da morte, Isso. a gente achava que era uma metáfora. Ai, esse pessoal exagerado. Ah, não, mas isso assim, daqui tantos anos. Tá sendo muito real a parte da morte para esse nome que a gente deu, né? Então, a gente precisa entender que não vamos conseguir avançar, primeiro, sem revogar a Emenda Constitucional 95. Então, porque isso altera todos os elementos da nossa sociedade, né? Da produção de alimento à produção de conhecimento. Então, a gente precisa realmente falar disso. Mas a gente precisa ir além disso. A gente precisa... É um processo realmente de outros valores. Alguém fez uma pergunta sobre a relação de ecossocialismo com ecologia política. Eu acho que essa pergunta é bem relacionada, porque o ecossocialismo, ele bebe da ecologia política, né? Tem todo o debate da ecologia marxista, todos os aprendizados, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com a ecologia dos pobres, a gente trabalha com tudo isso. Mas tem um eixo central, que é essa questão que é a materialidade da vida, ela é voltada para como a gente produz e reproduz as coisas. E a propriedade privada, ela atrapalha. Ela vira uma grande, né, um grande obstáculo, uma grande muralha nesse processo para a gente atingir os nossos objetivos. Então, não é só uma emenda constitucional específica. Quando a gente olha para a nossa Constituição, e é uma Constituição que tem ali a propriedade privada no mesmo nível que saúde, educação, moradia, você vê que as outras coisas não vão conseguir ser garantidas porque a propriedade privada, ela se apropria, ela toma conta. A gente não consegue ter um SUS fortalecido porque se fala que assim, se o SUS não presta, alguém vai pagar. Alguém vai ser obrigado a pagar um particular em algum momento. Se não tiver a opção de pagar o particular, aí o SUS vai ter que pegar todos os recursos. Se não tiver essa questão... Eu debati muito isso na época que eu trabalhava com sociologia da educação mais diretamente, porque é uma questão que a gente vê também no sistema público e privado das escolas. Porque, não, mas assim, a escola pública não presta. Isso é uma mentira. Não é que a escola pública não presta. A escola pública passa um desmonte. Professores extremamente atarefados, com salários baixos, salas lotadas, pouca estrutura na escola. Não tem escola suficiente perto das comunidades. Então, muitas vezes, tem criança que tem que ir para muito longe para conseguir estudar. Isso cria um nicho. Isso é proposital. Então, a gente tem que bater de frente. A questão do ecossocialismo, a gente bate de frente justamente com essa separação que está atrapalhando a ampliação dos acessos na sociedade e a garantia universal. Então, isso é muito importante. E aí, a gente vai tentando, né, tapar os buracos. Que a gente está aqui. Porque o desafio é muito grande e a gente não pode esperar. Existe um equívoco. A gente não pode esperar o momento revolucionário para resolver as coisas.
Até porque a gente não vai estar Legal, pronto. Sam. Isso aqui é a prática. É isso aqui que, né? A gente não passa o tempo inteiro, a gente tem que praticar para conseguir fazer as coisas. Então, a gente tem que fazer o tempo inteiro para a gente estar melhor equipado para esse momento e para fazer que o momento seja possível, em primeiro lugar. Porque não existe um calendário, né? Assim, de tantos em tantos anos surgirá uma oportunidade revolucionária e a esquerda precisa ir ali e liderar a classe trabalhadora. Não. É um processo de organização, é um processo muito ingrato, porque às vezes a gente não vê resultado em 1, 2, 3 anos, né? Curto prazo não se vê resultado. Mas eu falo assim, muito do que a gente trabalha, a gente vai tapando os buracos, construindo a base aqui, mas os resultados desse trabalho nosso, Marquinhos, talvez a gente veja daqui 30, 40 anos. Mas eu preciso ter isso nesse eixo. Eu sei que o que está aqui hoje não é suficiente. Aí entra a questão, a Júlia falou aqui, mudanças climáticas, né? Então, quando a gente fala de agroecologia, quando a gente fala de veganismo, quando a gente fala de toda essa questão de reorganização da cidade, por exemplo, a gente está tentando se preparar para isso. Marquito estava comigo lá no curso, né? E eu mostrei o que acontece com Floripa, né? A situação de se o nível do mar aumentar, isso é muito grave para as pessoas de Florianópolis. Então, a gente não quer que chegue nesse ponto. Então, a gente tem que estar preparado muito antes para poder evitar. Sim, e assim, na verdade, o coronavírus ele vem num conjunto de efeitos climáticos do planeta, né, que vem sofrendo, assim, desde as queimadas, os frios e temperaturas elevadas intensas, né? Furacão. Agora teve uma grande... Oi? Furacão também, né? Furacão, eu a gente teve... com a situação do coronavírus agora com o período de furacão chegando, porque já começou no Pacífico, agora vai começar no Atlântico. Aqui em Florianópolis, por conta de um ciclone extratropical que passou na costa, teve uma grande ressaca e isso teve aspectos pesados faz umas 3 semanas atrás. Então, assim, a gente está em efeitos climáticos, a gente está passando por uma grande estiagem na cidade. Toda a água que abastece Florianópolis, elas são oriundas de unidades de conservação, de áreas protegidas, sabe? E que se não fosse isso, a gente não teria água. Então, assim, a questão de conciliar as políticas de conservação, a relação com as comunidades tradicionais, com os territórios indígenas, e o aspecto de abastecimento da cidade, o quanto que as cidades não têm capacidade de suporte para seu abastecimento e desabastecimento através dos seus resíduos e do seu esgotamento sanitário. Então, muito sério, a gente está numa grande crise hídrica que se alastra em todo o estado, vai prejudicar desde a agricultura até o abastecimento humano. E a gente está acabando com espaços e ecossistemas naturais porque a gente está extraindo muito mais do que eles poderiam ser extraídos, sabe? E as pessoas não têm práticas diárias de manejo de água nas suas casas, não tem uma política voltada para isso. A água é vista como mercadoria simplesmente, não como um direito e como um bem comum, né? Então a gente tem que rever todo esse sistema. Não tem como a gente querer voltar ao que era antes, a normalidade. Não era normal. Não estamos numa normalidade. Ou a gente refaz radicalmente grandes das estruturas do qual a gente garantem as nossas vidas, ou a gente não sai desse lugar de uma forma para como era antes. Eu acho que a gente tem que tomar um banho de realidade nesse sentido, porque é muito sistêmica a crise, ela é muito profunda. E ela vai ser, sim, uma crise econômica do qual a gente nunca viu na história humanitária, e que a gente vai ter que rever e repensar essas questões. E é óbvio, onde é que está a fome? A fome está nas periferias, nos territórios indígenas, nos quilombos, ele está na população negra desse país e desse planeta, sabe? Então, assim, a fome tem classe social, ela tem território, e a gente não pode brincar com essas coisas, é muito sério. A gente tem que sair daqui com as iniciativas e as ações do qual a gente já tem elaborado, sabe? E aí, eu tenho certeza que o ecossocialismo, a construção da sociedade do bem-viver, olhar para os recursos como realmente como bens comuns e de garantia de direitos, não como mercadorias, são saídas, conjuntamente com os sistemas que garantem minimamente a justiça social, né? E a força da sociedade civil em ocupar esse espaço institucional do qual as lideranças políticas do mundo estão totalmente perdidas do ponto de vista do que se fazer. Não são lideranças para o que o momento exige, sabe? Então, a gente precisa repensar isso, né, Sabina?
Queria que tu fizesse a fala final, a gente tem 5 minutos. Muito mal acostumadas, né? Muito mal Sim. acostumadas. O pessoal fala assim, a gente não vai conseguir voltar para o normal. Mas aí tá a pergunta. Eu tenho um vídeo no canal que fala assim, mas nada disso é normal, não era Sim, normal para começar. eu vi. A gente não deveria ter normalizado para começar. Então, se tem né? Eu sou meio, eu não gosto muito de deixar assim, a crise é uma oportunidade. Isso é coisa de neoliberal, falar que a crise é uma oportunidade. Não é. Não. Porque a crise é grave, ela tem impactos muito fortes. Mas um dever que a gente tem perante a crise é bater mais ainda na tecla de que nada disso estava normal. Então, mesmo se a gente pudesse voltar ao que estava antes, a gente não quer. A gente não vai aceitar. Isso. A gente precisa realmente de uma outra, né? Um outro parâmetro, um outro paradigma de sociedade. A gente vai focar um que não seja baseado na acumulação infinita, que já não é possível, porque o sistema ecológico não permite acumulação infinita, mas um que seja, para além disso, a negação disso, um realmente traga, né, esses potenciais maravilhosos que Marx falava, da criatividade humana, de poder partilhar do ócio, de ter lazer, de poder reorganizar a produção, de que todo mundo tenha emprego, todo mundo consiga se sustentar dessa forma, mas todo mundo possa trabalhar menos. Porque aí, se você trabalha menos, você tem mais tempo para as outras coisas. É isso que a gente quer tempo. Massa. Sabrina, nosso tempo está acabando, falando em tempo, a gente tem mais 2 minutos de live. Agradecer a galera aí, quem quiser acompanhar na próxima sexta-feira, que é dia 1º de maio, a nossa live vai ser com o Santim, que é a liderança estadual do MST aqui em Santa Catarina, né? Vai fazer um panorama com ele na próxima sexta-feira. E te agradecer muito, querida, por poder dar esse 1 hora aí pra gente conversar temas tão importantes. Estamos juntos, a gente sabe que a gente está junto construindo aí também esse tecido importante para essa navegação, atravessar esse momento, né? E estamos juntos, te agradecer. Fica aí para te fazer teus agradecimentos nesses últimos 2 minutos. Obrigada pelo convite, Marquito. É sempre um prazer as nossas trocas de ideia. Gosto demais. E amei, assim, eu estava prestando atenção no Marquito falando, prestando atenção no que você estava escrevendo. Então é sempre legal ter esse nível de interação, porque a gente aprende junto, não é unilateral esse processo todo. Então, obrigada a todo mundo que acompanhou também. Tamo junto. Sigam aí os projetos, as coisas que o Marquito estão fazendo, os rolês da Sociedade do Bem Viver, @Sociedade do Bem Viver, o vídeo que a gente mencionou tá lá. Então fiquem ligados, tem muita tarefa pra gente tocar. Valeu, galera. Até mais.